Voltando aqui, um outro assunto que é bem importante para quem mexe com Linux são as permissões, tá? Por quê? Com a permissão mal atribuída, você pode colocar seu servidor em risco de segurança, ou você pode não conseguir ler ou gravar no arquivo que é necessário, né? Permissões, ou você pode conseguir não executar. Então tem várias coisas que podem ocorrer se você atribuir permissões de uma maneira errada para o seu arquivo, tá? Arquivo e diretório. Aí, pensando nisso, como que o pessoal, como que o Linux, né, trata permissões? Você tem um sistema baseado no tal do RWX, tá? O que é? R é leitura, W é escrita e X é execução, tá? Então, com o R você consegue ler o arquivo, com o W você consegue modificar e o X você consegue executar o arquivo, tá? Para diretório, o R você consegue ler o conteúdo, o W você consegue modificar o conteúdo e o X você consegue acessar, né, com o CD, você consegue entrar dentro do diretório. E além do RWX, você também tem permissões para o dono, né, do usuário dono do arquivo, para o grupo dono do arquivo e permissão para outros usuários, tá? Outros pode ser qualquer um. Aí, vamos dar uma olhada aqui no nosso arquivo, nossos arquivos aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro nesse aqui, ó, que é saída.txt. Aqui você começa, aqui tem um tracinho, tá vendo? Esses tracinhos aqui significa que é um arquivo comum, tá? O D significa que é um diretório. Então aqui, ó, é um diretório, né? Aquela pasta que a gente tinha criado. Começa aqui. Então o primeiro campinho aqui do sistema de arquivos aqui, ele mostra que tipo de arquivo que é. Tracinho, então, um arquivo comum, né? Que é um arquivo TXT. Aí continuando aqui, você tem, vamos aqui por debaixo que é mais fácil, ó. RWX, tá vendo o que eu falei? Leitura, leitura com R, W, escrita, X, execução, tá? Aí, isso aqui é pro dono do arquivo. Aí depois tem mais 3 permissões aqui para o grupo do arquivo e mais 3 permissões aqui para outros usuários. Quando tem um xizinho, um tracinho, desculpa, tem um tracinho, significa que aquela permissão não está atribuída, tá? Então aqui, nesse arquivo teste2.txt, o dono tem permissão de leitura, escrita e execução, o grupo também, e o outros tem permissão de leitura e execução, não tem escrita, porque é sempre a mesma sequência, né? Ó, RWX, RWX, R, o W não está atribuído, X, tá ok? Continuando aqui, só para continuar identificando aqui a saída do LS aqui, você tem aqui a quantidade de links simbólicos que tem para esse arquivo, né? Que nem é tão importante assim, mas o que é importante é estar aqui, ó, o nome do usuário, dono do arquivo, o nome do grupo, dono do arquivo. Isso aqui é o nome, esse aqui é o tamanho, tá? Do arquivo, 19 bytes aqui, então não tem nem CAC. Aqui é a data da última alteração desse arquivo aqui ou da criação, tá? Se eu alterar esse arquivo e salvar, essa data aqui altera, tá? E aqui é o nome do arquivo. Então, quando você dá o ls-lah, né, para ele mostrar todas as informações aqui do arquivo, mais importantes, então essa é a sequência, tá? O tipo do arquivo, permissões do arquivo, dono, grupo dono, tamanho. Aqui tá vendo, ó, tem uns arquivos aqui com 4K aqui, que é a pasta, né, que é um pouquinho maior. E aqui a data e aqui o nome. Tá ok? Aí, mas e se eu quiser alterar o nome, o nome não, né? A permissão aqui desse arquivo. Para alterar, nós temos um comando que chama thmod. Thmod, sim. Eu posso fazer alteração simplesmente assim, ó. Eu quero alterar do quê? Do usuário. Então, vamos tentar alterar aqui, ó, desse saída.txt. Tá vendo que o usuário não tem o xzinho, não tem permissão de execução? Então, eu ponho que é o de usuário, o mais para falar que eu estou incluindo e o que? X. Né? Então é a permissão de execução, saída.txt, atribuir, vamos ver agora de novo, ó, agora sim, saída.txt, o usuário tem permissão também de execução, tá vendo? Se eu quiser tirar a permissão, é só eu voltar aqui e colocar menos. Vamos ver, é para ter voltado ao estado original do arquivo. Ó, então agora eu tirei a permissão de execução pro usuário, né? Eu não mexi aqui nesses outros donos aqui, tá? Agora se eu quiser pro grupo, adicionar a permissão de execução. Grupo é de group, né? Então é G. É só digitar G e dar um maisinho aqui, ó. Pronto. Agora é só vir aqui, verificar se foi. Olha lá. Agora o grupo tem a permissão de execução. E se eu quiser dar permissão
para outros. Outros em inglês é others, né? Então é só vir aqui e colocar o ozinho aqui na frente, tá vendo? Então, primeiro para quem você quer dar permissão, é o usuário G-grupo ou de outros, né? Que tipo de permissão eu quero dar. Então eu vou dar permissão de execução para outros. Tá aqui, ó. Ela estava só com permissão antes, só com permissão de leitura para outros, né? Agora ficou com permissão, tá vendo? Leitura e execução. Só não tem de escrito. Então dá para alterar sim, tá? A permissão. Tem um outro sisteminha de permissão, que agora eu vou até usar o slide aqui, que ele é uma permissão que faz a mesma coisa, tá? Você altera a permissão do arquivo. Mas essa permissão aqui, ela é uma permissão, um sistema de permissão numérico. O que significa isso? Você consegue alterar numericamente, tá vendo? Ó, desse jeito aqui eu consigo chmod também, né? Você usa o mesmo comando. Em vez de colocar o tipo de permissão, eu já altero dos três ao mesmo tempo. Ó. Então essa primeira aqui, esse primeiro número aqui, tá falando a permissão que vai ter o dono. Esse segundo número é do grupo e esse terceiro é do outros. Mas como eu vou saber o que cada número disso aqui significa? Aqui tem uma tabelinha aqui, ó. Cada permissãozinha tem um valor. Então a primeira, que é o X, que é a execução, ela tem valor de 1. A segunda, que é o W, né, que é de escrita, tem um valor 2. A terceira, que é a leitura, tem um valor 4. Aí, se eu quero dar só permissão de execução, é 1. Então, aqui, em vez de ser 6, por exemplo, se eu quisesse dar permissão só de execução para outros, seria 1 aqui. Se eu quiser só dar permissão de escrita, é 2. Eu poderia colocar 2 aqui, em qualquer um, ou para dono, ou para grupo, ou para outros. Se eu quiser dar só permissão de leitura, é 4, tá vendo? E se eu quiser dar permissão escrita, leitura, aí você vai somando. Então, se eu quiser dar permissão, por exemplo, de execução escrita, 1 mais 2, 3. Se eu quiser dar permissão de leitura e execução, 4, né, que vale 4 aqui, mais 1, 5. Se eu quiser dar todas as permissões, que é o máximo que dá aqui, então é 4 mais 2 mais 1, 7. Então aqui nesse caso aqui, ó, eu tô dando para esse cores aqui, permissão RWX, o 6 seria RW e aqui também é RW, né? Que é aqui, ó. Só não tem um xizinho, o 6. O 5, aqui, por exemplo, nesse outro exemplo aqui, o 5 representa permissão de leitura e execução. E se eu quiser dar permissão recursiva, ó, o R aqui, ó. Esse R aqui eu daria permissão para todos os arquivos dentro da pasta que eu tiver. Porque esse Coringa aqui, ele fala tudo que está ali dentro, né? A gente vai ver mais sobre esse Coringa aqui mais para frente, mas o R é de recursivo. Então vamos voltar aqui no terminal, só fazer um exemplo aqui então. Então eu vou querer tirar essa permissão aqui, ó, e vou querer deixar aqui com só permissão, por exemplo, de leitura e execução e leitura e execução, todos os três. Então seria o quê? chmod, leitura e execução, se eu for dar permissão, seria 5, 5, 5, 5. No qual arquivo? No teste 2. Vamos ver se foi? Ah lá. Leitura e execução e leitura e execução, tá ok? Então, nesse sistema numérico aqui, eu consigo alterar todos ao mesmo tempo. Ou, se você tiver em dúvida, usa esse sistema aqui que é mais simples até, né? Além de você conseguir alterar as permissões, você pode daí também alterar o dono e o grupo pertence ao arquivo, tá? Isso é importante, que às vezes você quer compartilhar aquele arquivo com outra pessoa, por exemplo, no servidor, você pode alterar o grupo e dar permissão para o grupo, tá? E as pessoas que estão naquele grupo conseguem acessar aquele arquivo. Vamos supor que eu queira alterar, eu sei que eu tenho outro usuário aqui dentro da minha máquina que chama ATC. Então, esse aqui é o comando para alterar dono, então é ch1, aí eu vou dar ATC, estou falando aqui primeiro que eu quero alterar essa primeira opção que é do dono do arquivo. Eu vou alterar o grupo também. O grupo eu vou deixar Bruno mesmo, tá? Então o grupo é Bruno. Em qual arquivo? Eu vou alterar aqui desse teste 2 aqui. Ele não deu permissão. Deixa eu só conferir o que aconteceu. Eu acho que para alterar, para deixar como outra pessoa como dono, eu tenho que ter permissão, tá? Então daí, no Linux, algo que eu não falei ainda, você tem um comandinho que chama sudo. Esse sudo eu tenho permissão de administrador, é como se fosse o root, tá? Então vamos lá. Lá. Agora eu consegui porque eu tenho permissão. Isso daqui ele fez com que eu tivesse permissão para executar esse comando aqui. Vamos ver se alterou. ls. Ó. Então, teste 2 agora tá. O dono dele é o ATC e o grupo dono é o Bruno. Na verdade, eu não tinha conseguido aquela hora lá porque aqui, ó, eu não tinha permissão de alterar o arquivo, tá vendo? Então, se eu voltar, deixa eu só voltar aqui para Bruno e Bruno aqui. Então, o dono é o Bruno e o grupo também é
é o Bruno. Vamos ver se deu certo. Foi. Agora eu vou alterar de um que eu tenha permissão. Ó, esse arquivo aqui eu tenho permissão, tá vendo? Tá no meu nome, Bruno, né? Eu que sou o usuário, é meu usuário, e eu tenho permissão de alterar esse arquivo. Se eu der agora aquele comando lá, aqui, é para eu conseguir. Eu tenho, tenho aqui a permissão certa. Olha lá, viu? Em tempo real eu mostrei por que permissão é importante, tá vendo? Eu não estava com a permissão correta aqui, ó. Aí fazia com que eu não tivesse permissão para alterar esse arquivo. Esse aqui que eu estava com a permissão correta, eu consegui. Vamos só conferir aqui, ls-lh, olha lá, alterou, tá ok? Então é bem importante essa parte de alteração de permissões de usuário, tá? A gente até viu em tempo real isso acontecendo e espero que tenha entendido.